Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nessa aula, eu vou explicar um pouco sobre a aplicação do Teorema de Tales. Um conjunto de retas de um plano paralelas entre si, ele é chamado de feixe de retas paralelas. Então, aqui, quando eu tenho esse desenho, eu estou representando um feixe de retas paralelas. Reta R, S e T. Quando tem uma reta que cruza esse feixe de retas paralelas, ele recebe o nome de reta transversal. Então, a minha reta U aqui representa uma reta transversal. Então, o que o Teorema de Tales nos diz? Que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Então, observem que nesse desenho, as retas R e ST formam um feixe de retas paralelas. U e V são as retas transversais e A, B, C, D, E e F são pontos de intersecção das retas paralelas com a sua respectiva transversal. Então, o Teorema de Tales nos garante que a gente tem uma proporcionalidade, ou seja, essa medida aqui de A até B, ela corresponde para essa medida BC, assim como lá no outro lado a gente pega o correspondente. O DE está para o EF, tá? Então, a gente vai comparar uma reta transversal com a sua outra reta transversal, tá? Vocês podem verificar aqui, então, o seguinte, que eu tenho, se eu pegar esse segmento AB, corresponde ao AB aqui. Então, depois eu pego no outro lado, eu tenho que pegar o mesmo correspondente, que é o DE. Aí, na parte de baixo, no denominador, eu estou pegando aqui, ó, de B até C. Então, BC. No outro lado, eu tenho que pegar o mesmo correspondente que está entre essas duas retas, que no caso é o EF. Se eu não cuidar isso aqui, eu vou ter erro na hora de fazer o meu cálculo, certo? Então, continuando, a gente vai verificar o seguinte. Observem que dessa proporcionalidade, né, a gente lê que AB está para BC como DE está para EF, a gente consegue tirar várias outras. Por exemplo, a medida AB está para a medida DE, então eu peguei o mesmo segmento correspondente lá no outro lado, assim como o BC está para o EF. E assim por diante eu vou concluindo, vou tendo várias relações. Observem que eu também posso pegar toda essa soma aqui, ó, de A até C, tá para essa parte BC, então AC está para BC. Então, se eu peguei de A até C, lá na outra reta eu vou ter que pegar a mesma, aqui corresponde, ó, DF para EF. E assim por diante. Então, agora eu vou para exemplos com números para vocês identificar. De acordo com o desenho, onde é que eu tenho o valor que eu preciso descobrir, é que eu vou montar o meu cálculo. Então, no primeiro exemplo, aplicando o Teorema de Tales, determine o valor de x nas figuras abaixo, sabendo que as retas, então, são paralelas. Então, eu tenho um exemplo aqui. Observem que eu tenho as retas paralelas e as duas retas transversais. Como as retas são paralelas, eu vou aplicar, então, o Teorema de Tales. 2 está para 4, assim como x está para 6. Então, peguei um correspondente com o outro. Multiplicando cruzado, 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6, 12. Então, o número que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 12 dividido por 4. X é igual a 3. Então, eu determinei a medida de x. Já no segundo exemplo, 8, 12, 3x mais 1 e 5x menos 2. Então, novamente, eu tenho as minhas retas paralelas aqui, e aqui estão as minhas transversais. Então, uma das formas de montar esse cálculo, aplicando o Teorema de Tales, é o 8 está para 12, assim como o 3x mais 1 está para 5x menos 2. Observem que eu peguei o 8, depois o 12. Então, eu vou pegar o mesmo correspondente aqui. 3x mais 1 está para 5x menos 2.
Então, esse cálculo, multiplicando 8 vezes 5x menos 2 e 12 vezes 13, 3x mais 1. Então, multiplicando cruzado. 8 vezes 5x, 40x. 8 vezes menos 2, menos 16. 12 vezes 3x, 36x. E 12 vezes 1, 12. Agora, eu vou colocar a letra de um lado, o número de outro. 36x vem para cá, muda de sinal. 40x menos 36x. O menos 16 vai para o outro lado, fica positivo. E o 12 eu apenas copio. 40 menos 36, 4. 12 mais 16, 28. Esse número 4 agora passa dividindo. Então, 28 dividido por 4, x igual a 7. Então, eu tenho o resultado do valor do x. Um outro exemplo agora, determine o valor de x e y. Então, sabendo que as retas são paralelas e MN são retas transversais. Então, esse desenho é um pouquinho diferente. Observem que eu tenho que descobrir o valor do x e o valor do y. Só que nesse caso aqui específico, eu tenho o valor da soma. A soma é 18. Então, eu vou observar o seguinte. Observem que toda a medida aqui, ó, ela é 18. Então, eu tenho que usar aqui também, ó, a soma. Toda a medida. 4 mais 5. Tá? Então, fazendo o cálculo, eu vou chegar no seguinte resultado. 18 está para x. Então, 18, a soma, está para o x, como o 9, que é a soma, está para o 4, que é o que corresponde ao x lá na reta n. Multiplicando o cruzado, eu vou ter o resultado, 9x, e 18 vezes 4, 72. Então, x é igual a 72 dividido por 9. 72 dividido por 9, então ali eu estou com o meu resultado, certo? Agora, para descobrir o y, que é 8, no caso aqui o x então deu 8. Para descobrir o y, eu faço a mesma coisa, né? Vou pegar a soma, o 18 está para y, assim como a soma do outro lado, o 9, está para 5, porque quem corresponde ao y é o 5. Multiplicando o cruzado, 9 vezes y, 18 vezes 5. 18 vezes 5 dá 90. 90 dividido por 9, y igual a 10. Então, determinei o x e o y. Observem que, no momento em que eu determinei uma das duas, por exemplo, eu determinei que o x é 8, eu já posso vir para o meu cálculo aqui e verificar. Se tudo é 18 e o meu x já deu 8 como resposta, então, 18 menos 8, o y é 10. Não, eu não precisaria necessariamente fazer esse segundo cálculo, né? Mas eu fiz os dois para vocês verificar como que a gente pode aplicar, tanto achar primeiro o valor do x ou o valor do y, só respeitando sempre a proporcionalidade. Então, era isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, que na medida do possível eu vou entrar em contato e responder aos questionamentos. Tenham todos ótimos estudos. Abraços.